Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos na 8ª semana desse estudo espetacular, que estamos abordando o tema geral sobre o grande conflito. Tema esse que é muito importante, muito, vamos dizer assim, necessário para a minha e a sua vida, pois esse tema nos ajuda a entender não somente a situação a qual estamos vivendo, mas também como será o desfecho da história desse mundo. Você sabe, antes de conhecermos qual será o tema de hoje, segunda-feira, eu convido você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos buscar a presença de Deus, para assim termos um entendimento devido a respeito da sua palavra. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor reservou a cada um de nós, de podermos estudar a tua palavra e assim termos conhecimento devido para tomarmos as melhores decisões da nossa vida. Nessa ocasião, nós clamamos a presença do Teu Santo Espírito, para que Ele não apenas nos venha dar entendimento a nós como sabedoria e discernimento, mas também para nos dar poder e autoridade sobre nós mesmos e sobre nossas vontades, para assim vivermos não somente os melhores dias da nossa vida, mas vivermos aquilo que o Senhor quer que vivamos. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, segunda-feira, é No Santo dos Santos. Ontem a gente estudou sobre o santuário e hoje nós vamos estudar sobre um compartimento presente dentro do santuário. Alguns veem aí nas suas traduções como lugar santíssimo, outros veem como lugar santo dos santos. Davi, qual a importância desse lugar? O que é que acontecia nesse lugar? O que é que tinha dentro desse lugar? Fique comigo até o fim e nós vamos chegar a essas respostas e a muitas outras que esse estudo irá nos oferecer. Aqui foi nos apresentado alguns textos que nós vamos ler, pois são textos que falam sobre como acontecia no antigo Israel e como acontece nos dias atuais no santuário celestial. Então, o primeiro texto está no livro de Levíticos, capítulo 16, o verso é o 21, que diz assim, ó: Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Levítico 16, também, agora o versículo 29 ao 34, diz assim, ó: Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote, fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da assembleia. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. O próximo texto também está no livro de Levíticos, capítulo 23. O versículo é do 26 ao 32, que diz assim, ó: Disse o Senhor a Moisés: O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia, será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão.
desde o entardecer do 9º dia do 10º mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado. E o último contexto, já se referindo à situação dos dias atuais, está lá em Hebreus capítulo 9, verso 23 ao 28, que diz assim, portanto, era necessário que as cópias das coisas, isso está se referindo ao contexto que a gente leu de Levítico, a cópia das coisas que estão nos céus, fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Isso aqui está se referindo ao sacrifício de Cristo, que em comparação à morte de Cordeiro, era um sacrifício muito superior, pois era o unigênito de Deus. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como um homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O contexto bíblico foi um pouco longo, mas era necessário que a gente lesse, para a gente ter a base bíblica suficiente para entender o que era o dia da expiação, ou também conhecido como Yom Kippur, o que é que acontecia dentro do lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. A gente viu aqui, com base no texto, que esse dia da expiação era uma das festas que acontecia na nação de Israel. E ali está o dia, que era o 10º dia do 7º mês. Era uma espécie de feriado. Por isso que o povo era proibido de trabalhar ou de fazer qualquer obra naquele dia. Por quê? Porque era como se fosse um feriado santo, feriado dedicado a Deus. Davi, o que é que poderia fazer naquele dia? De acordo com o contexto que lemos, do pôr do sol do 9º dia ao pôr do sol do 10º dia, as pessoas tinham que estar com o espírito contrito, com o espírito reverente a Deus, com o espírito de arrependimento pelo pecado. Naquele dia, naquelas horas santas, aquele dia sagrado, as pessoas tinham que refletir na vida delas, na vida que elas estavam levando. Deveriam chegar à consciência de que se tivessem andado, vamos dizer assim, longe daquilo que agrada a Deus, elas deveriam se arrepender, oferecer a Deus o pedido de perdão, para assim serem purificadas. O sumo sacerdote, naquele dia, ele tinha autorização para entrar no lugar santo dos santos. Somente uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava nesse lugar. No restante dos dias da semana, era proibido a entrada nesse lugar, somente no dia da expiação. Davi, o que era que ele fazia nesse lugar? Ali, ele levava à presença de Deus o pedido de perdão de todas as pessoas. Ali era feita a purificação do santuário, era feita a purificação do local onde era oferecido os sacrifícios. Tudo naquele dia deveria ser purificado. Por que, Davi, deveria acontecer essa purificação? Porque no restante do ano, o templo, o santuário, era, de certo modo, contaminado com o pecado do povo. Lembra que eu falei ontem? Toda vez que alguém pecava no meio de Israel, ele levava um cordeirinho para o santuário para ali oferecer em sacrifício, em sinal de arrependimento pelo pecado. Ali era sangrado o animal, pegava-se o sangue dele e aspergia no santuário, contaminando o santuário com o pecado do pecador. O pecador ficava, teoricamente, ileso da condenação do pecado, porque ele tinha transferido o seu pecado para o santuário. E aí, no dia da expiação, o santuário deveria ser purificado. Como era que era feita essa purificação? O sangue do animal era levado 2 animais, um era sacrificado a Deus e ali era colhido o sangue dele.
O sangue desse animal era jogado ali no propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, era colocado nos chifres do animal, ou melhor dizendo, do boi, né, que estava ali no local do sacrifício, e depois era colocado sobre o bode, que deveria ser encaminhado para o deserto. Esse bode, Davi, ele representa o que e o quem? Já que a ovelha, né, representava Jesus, esse bode representava quem? Representava Satanás. Satanás, ele é o grande responsável pelo pecado que eu e você cometemos. Foi por conta dele que o pecado entrou na nossa realidade. E tudo a gente vê isso dentro do contexto de Levíticos. Quando a gente vai para Hebreus, a gente vê algo semelhante ao que acontecia no antigo Israel, agora acontecendo no lugar celestial, no Santo dos Santos, do santuário celestial. Eu separei aqui alguns pontos para a nossa reflexão. E o primeiro ponto diz assim, os sacerdotes ministravam todos os dias do ano, mas o dia da expiação, no Yom Kippur, os olhos de todos se voltavam para o santuário. Os capítulos 16 e 23 de Levítico dão instruções para esse dia. Todas as atividades regulares cessavam e todos jejuavam. Por que as pessoas ficavam com os olhos voltados para o santuário? Porque era do santuário que vinha a salvação deles. Se o povo não tivesse ali com o coração contrito, ele deveria ser expulso, deveria ser morto. Por quê? Porque ele não estava em atitude de reverência, ele não estava levando em consideração a responsabilidade pelo pecado, o quão importante era aquela cerimônia para poder haver a purificação dos pecados. Ou seja, a pessoa que não estivesse no espírito de adoração, ela demonstrava que estava, de certo modo, desdenhando do grande valor do sacrifício de Cristo. E para essa pessoa não há salvação. Por quê? Porque ela rejeitou a oportunidade de salvação. E aí o povo ficava atento ao que estava acontecendo no santuário, porque no finalzinho da cerimônia eles iriam receber a resposta, se eles foram perdoados, se eles foram purificados. Se a resposta fosse contrária e negativa, todos eles estariam condenados. Por isso que a atenção estava voltada ao santuário. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, qualquer um que não se humilhar no dia da expiação era eliminado do povo, isto é, não faria mais parte do povo escolhido. No dia da expiação, o sumo sacerdote levava o sangue do bode do Senhor para o santuário e depois de aspergi-lo no propiciatório, aplicava o sangue nos chifres do altar de ouro e do altar de bronze, purificando o santuário. Depois de fazer expiação pelo santuário, ele colocava as mãos sobre o bode vivo e confessava os pecados de Israel. Então o animal era levado ao deserto para ser separado do acampamento para sempre. A gente vê aqui, com base nesse ponto que eu destaquei, que o povo deveria estar ali, centrado, reverência, espírito de adoração. Depois que o santuário era purificado, porque ele tinha sido contaminado durante todo o ano, ali era transferido toda agora a responsabilidade para o bode, que agora era conduzido para o deserto. E aí aquele bode pagaria o preço do salário do pecado, a condenação eterna, que é destinado a todo aquele que rejeita a salvação, rejeita a mediação e justificação que Jesus oferece por cada um de nós. O outro ponto que eu destaquei aqui diz assim, venceremos no juízo por causa de Jesus, nosso substituto. Jesus foi condenado para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Por que eu e você devemos sempre ser gratos a Jesus e buscar em Jesus a nossa justificação? Porque Jesus, além de ser o nosso Cordeiro, que tira o nosso pecado, que nos purifica, Jesus também é nosso sumo sacerdote, que nos apresenta diante de Deus, que faz mediação por cada um de nós. O sumo sacerdote era uma pessoa fundamental no processo e no dia da expiação, porque era ele quem ia diante de Deus levar o pedido de perdão, o pedido de arrependimento do povo todinho que estava lá fora do santuário esperando a resposta. Era o sumo sacerdote que pedia perdão pelo povo, intercedia pelo povo. Era o sumo sacerdote que transferia os pecados
do povo, os pecados que estavam ali no santuário, para o bode Azazel, né? Ou seja, veja o quão relevante é a função do sumo sacerdote. Se nós não temos um sumo sacerdote que vá diante de nós, no santuário celestial, eu e você estaremos completamente perdidos. Um outro ponto e último ponto que eu destaquei aqui no nosso estudo é o seguinte: como resultado dessa justiça creditada a nós, afligimos nossas almas, o que é um afastamento do pecado. Isso significa que não nos incomodamos com o mal que nos incomoda, melhor dizendo, né? Refazendo, que eu li aqui errado. Isso significa que nos incomodamos com o mal e que não o justificamos nem nos apegamos a pecados acariciados, mas que crescemos na graça e vivemos em santidade. Davi, nós estudamos e vimos que, ao finalizar a profecia das 2.300 tardes e manhãs, começou o processo do juízo, ou seja, o dia da expiação, lá no santuário celestial, certo? Nós vimos que no antigo Israel, enquanto acontecia a cerimônia da expiação, o povo ficava em contrição, em jejum, em espírito de adoração, certo? Como nós devemos ficar nos dias de hoje, já que estamos vivendo o período da cerimônia da expiação, que acontece hoje lá no céu? Nós devemos estar como eu li aqui no texto. Nós devemos reconhecer o pecado, nós devemos nos afastar do pecado, de tudo aquilo que é mal, nos purificarmos, procurando viver em novidade de vida, fazendo a vontade de Deus, crescendo em graça e em santidade diante de Deus. Se nós hoje ainda estamos apegados ao pecado, se nós ainda temos algum pecado acariciado na nossa vida, nós nos comportamos semelhante à pessoa que não respeitava o dia da expiação. Ou seja, nós estamos cavando a nossa cova eterna. Porque nós não estamos dando o devido respeito ao serviço e ao sacrifício que Jesus fez por cada um de nós e que está fazendo lá dentro do ambiente santíssimo do santuário celestial. Por isso nós, nesses últimos dias da história desse mundo, pois nós estamos vivendo o momento final desse mundo, o momento do juízo investigativo, nós devemos viver, de fato, uma vida que condiz com o Filho de Deus. Por isso é tão especial nós estarmos atentos a esse assunto. Porque é com base nesse assunto que nós chegamos à conclusão como se dará o processo da nossa justificação e como vai acontecer quando Jesus voltar para nos buscar. Quando ele vier, significa dizer que o juízo investigativo ou o dia da expiação chegou ao fim. E aí ele vem trazer a resposta da mediação que ele fez durante todo esse tempo, desde 1844 até o último dia, quando ele aparecer lá nos céus para nos buscar. Quando ele voltar, ele não vem mais para trazer juízo, mas ele vem trazer salvação, pois ele virá com a resposta daqueles que foram justificados mediante seu sacrifício e seu serviço como sumo sacerdote. Chegamos ao fim do nosso estudo, hoje abordando sobre, de forma mais específica, o ambiente dos santos dos santos e o que acontecia e qual a relevância desse evento que acontecia nesse lugar tão especial para nós nos dias de hoje. Que nós possamos nos manter sempre atentos ao estudo da palavra, pois sempre que nós nos mantivermos alinhados com o estudo, nós não seremos pegos desprevenidos, nós não seremos, de certo modo, enganados por outras pessoas e assim iremos viver de acordo com a vontade de Deus. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal, te traga aqui novamente amanhã para darmos continuidade ao nosso estudo, o estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.